Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverendíssimo Padre Jorge, caríssimos fiéis. Um capítulo bastante interessante, do qual ouvimos do Evangelho, é este, em que o Senhor chorou sobre Jerusalém. Inclusive, na Terra Santa, em Jerusalém, há uma capela com este nome, Dominus Flevit, o Senhor chorou. Chorou sobre Jerusalém e, de certo modo, também disse essas palavras que mostravam o seu entristecimento do coração. Ah, se tu soubesses quem te visitou! Haverá momento em que chegarão a ti, te encherão de trincheiras, apertarão de todos os lados, e não sobrará pedra sobre pedra. De certo modo, ele fez essa profecia que no ano de 70, os romanos chegaram a Jerusalém, encheram de trincheiras, apertaram de todos os lados e destruíram tudo. E destruíram também o famoso templo de Jerusalém, que nunca mais foi reerguido. E depois, nosso Senhor vai até o templo, faz essa purificação e diz essas palavras: a minha casa é casa de oração e vós fizestes um covil de ladrões. Expulsa os cambistas, os comerciantes e purifica o templo. E ali, como nós ouvimos o Evangelho, todos os dias ele ensinava no templo. O que nosso Senhor quer nos ensinar com tudo isso? O primeiro ponto muito importante é prestar atenção no tempo presente, na visita de nosso Senhor. Se formos ver a história da salvação, tantos e tantos profetas anunciaram a chegada do Senhor, e quando ele chega, ele não foi bem recebido, como nós sempre repetimos no Evangelho final da missa. E veio para o que era seu, e os seus não o receberam. É interessante que, se a gente observar a forma que rechaçaram Jesus, que rejeitaram Jesus, é uma forma muito odiosa e violenta. E, no entanto, se pregava há tantos séculos a sua chegada e se esperava, de certo modo, com uma ansiedade gigantesca. Mas quando ele veio, não o quiseram receber. A iniciar pelos mais importantes da religião, os sacerdotes, especialmente os sumos sacerdotes, e depois os líderes religiosos, e assim o resto da população, que de certo modo também vai o rejeitar. No entanto, quem o recebe, são aquelas pessoas mais simples de coração. São aquelas pessoas que praticamente quase nada têm. Ou aquelas que têm muito, mas no entanto têm esse desapego interior e que conseguiram perceber a presença de nosso Senhor. O resto praticamente o abandonou e não o recebeu. E assim como nosso Senhor vai dizer esta profecia do templo, assim também toda aquela população é destruída. Com a destruição do templo, eles também, Jerusalém, os seus habitantes são massacrados pelos romanos no ano 70. No entanto, nós precisamos perceber que tudo isso tem um significado profundo na nossa existência atual. Por quê? Nós somos o templo santo do Senhor. Nós somos o templo. E o Senhor deve e quer habitar em nós. Desde que recebemos o batismo, nós nos tornamos esse grandioso templo de nosso Senhor. Deus constrói esse templo Ele mesmo e quer habitar em nós como verdadeiros templos de sua bondade.
Ele mesmo constrói. Isso é a igreja, os filhos de Deus batizados. Todos nós nos tornamos esse templo. E devemos prestar atenção quem está em nós. Os hebreus não conseguiram prestar atenção na chegada do Senhor. No entanto, todos sabiam que Ele iria chegar. Viram os milagres, viram os sinais, mas não quiseram acreditar e não o receberam. Nós somos o templo de Deus e Ele está em nós. A Santíssima Trindade está no coração dos que são batizados, mas daqueles que o recebem, daqueles que mantêm em si o estado de graça santificante. E como isso é importante de compreender, guardar o estado de graça santificante, para deixar que Deus possa reinar nesse templo que somos cada um de nós. Por isso a importância de perceber quem está presente. Podíamos imaginar que felicidades podia ser aquelas dos discípulos, dos apóstolos, de toda aquela gente que pôde ouvir Jesus, tocar nele, receber as suas curas, os seus milagres, os seus sinais, mas isso ainda ocorre. E de forma mais profunda do que eles, porque Deus, nosso Senhor, a Santíssima Trindade, quer habitar nos nossos corações. Por isso precisamos prestar atenção nessa grandiosa visita, nessa grandiosa presença que está aqui, que está em nós. Por isso, a Epístola nos recordava, o texto de São Paulo, que não devemos procurar as coisas más, mas devemos procurar as coisas virtuosas. Devemos nos preocupar bem com uma vida saudavelmente cristã. Nada de impurezas, nada de idolatria. É importante compreender que toda impureza também é idolatria. Nós olhamos para os pagãos um tanto assustados, porque estão cultuando coisas estranhas, mas se voltamos à impureza, estamos cultuando a nós mesmos como deuses. Por isso a importância de perceber o tempo presente, a visita de nosso Senhor em que estamos vivendo e procurar uma vida de tal modo que o agrada. O Senhor chorou sobre Jerusalém. Poderíamos pensar assim, mas como Deus pode chorar? Deus não chora porque Deus não tem tristeza, é verdade. Mas nosso Senhor Jesus Cristo, assumindo a nossa natureza humana, sem deixar de ser Deus, assume aquilo que nós somos. E também reflete os nossos sentimentos. Ele chora sobre a cidade inteira, mostrando a grande tristeza desta visita magnífica sobre Jerusalém, mas a rejeição do povo de Jerusalém. Ele chora, porque Deus veio ao encontro do povo que estava ansioso por recebê-lo. Deus veio diretamente ao nosso encontro, mas Jerusalém não quis receber. Isso se repete em cada um de nós, na nossa história. Todos nós somos templos de Deus. E também, é claro, há essa grande tristeza de nosso Senhor quando o rejeitamos, quando deixamos Ele de lado, quando não abraçamos as virtudes, quando não tivemos uma vida de tal modo percebendo a sua presença. O primeiro dos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas. Como é que sabemos que amamos a Deus sobre todas as coisas? Quando vivemos na sua presença. É claro, não precisamos fazer coisas fantásticas e espetaculares para provar que amamos a Deus. Amar a Deus está profundamente ligado, o amor de Deus, à nossa fé.
E isso também, como a fé, é uma prática. O amor não é uma coisa teórica, mas é uma prática. E se nós percebemos a presença de Deus dentro de nós, nós vamos fazer de tudo para agradá-lo. Por isso não vamos nos distrair demais com este mundo, com os prazeres que o mundo oferece. Porque de fato este mundo não nos pertence e nós não vamos ficar aqui para sempre. Se olharmos para dentro de nós mesmos, vamos perceber que temos grande dificuldade de perceber a presença de Deus, mas Ele está conosco. Temos mais dificuldades ainda de perceber os seus sinais, os seus milagres. A concupiscência, que é uma consequência do pecado original que ainda está em nós, atrapalha os nossos afetos, estão todos desordenados, não conseguem se ordenar a Deus com facilidade, exige um grande esforço da nossa parte. A graça de Deus não nos tira esta má inclinação que todos temos. A graça de Deus ainda prevê que nós temos esta má inclinação. Por isso a nossa luta diária, por isso vamos sofrer as tentações. São 3 tipos de tentações que vamos sofrer. A tentação do diabo, que vem diretamente à nossa inteligência. O diabo não fala com as nossas palavras, da modo que nós entendemos de forma literal. Ele não vem chegar e falar em português para nós, e nem vai aparecer, nem vai se mostrar como uma coisa horrorosa. Ao contrário, o diabo é um anjo e tem uma astúcia única. A sua astúcia é incrível. E assim, nessa astúcia, ele vai dirigir-se especialmente à nossa inteligência. Os anjos se comunicam através da nossa inteligência, dentro da nossa imaginação. E nem percebemos muitas vezes que está aí a tentação do diabo. Morremos de medo dele. Mas não percebemos que muitas vezes temos muito prazer em conversar com ele e aceitar as suas sugestões. Por isso precisamos sempre estar atento à presença do mal que quer nos confundir. Outra tentação também, que é muito comum na nossa existência, é acreditar que este mundo é a única coisa que para nós vai existir. Os prazeres, as alegrias deste mundo nos puxam tanto, nos atraem tanto, e no entanto já sabemos do fruto que oferece todas as coisas do mundo. Por isso precisamos também sempre tomar cuidado de não acreditar que estas coisas vão nos trazer a verdadeira felicidade. Nós estamos no mundo, mas não somos dele. Nós usamos o mundo e as suas coisas, mas não vivemos com a finalidade mais importante da nossa existência para viver os prazeres que este mundo nos dá. Por isso precisamos também tomar cuidado com essa grande tentação que é o mundo. E a terceira sou eu mesmo, é a concupiscência. Esta desordem que está em nós, que devo lutar com o resto da minha vida. Quando essas tentações vão terminar? Quando nós morrermos. Quando fecharmos os olhos, não haverá mais tentação diabólica. Já não estaremos mais neste mundo e a concupiscência já não existe mais. Enquanto estivermos aqui na terra, vamos ter que lutar. Por isso somos chamados a igreja militante, porque estamos em guerra, uma constante guerra. E essa guerra não termina enquanto nós não falecermos, fecharmos os olhos para abrirmos na eternidade. Então, essa guerra sempre haverá. Não imaginemos que Deus nos vai dar algumas graças especiais e vai nos tirar tudo isso. Não. Ao contrário, como disse São Paulo na epístola, as tentações podem nos ajudar. Como assim? Se nós vencermos as tentações, somos soldados vitoriosos. Se nós vencemos as tentações, somos como que soldados que recebem a medalha, o seu prêmio.
As tentações sempre existirão e Deus permite. E como São Paulo nos ensina, nós não somos tentados acima da nossa capacidade. Deus não permite que a tentação esteja acima da nossa capacidade, mas nos permite a tentação na nossa própria capacidade. Por isso a necessidade de desenvolver no coração as virtudes para vencer as tentações. Quanto mais elas estão atormentando o nosso coração, mais graças podemos alcançar. Porque se as vencemos, significa que cumprimos a nossa missão. Significa que amamos verdadeiramente a Deus sobre todas as coisas. Mas se as tentações nos vencem sempre, significa que o amor de Deus não está pleno no nosso coração, porque não percebemos esta grande visita que está dentro de nós, em nossos corações. Peçamos com insistência à Santíssima Virgem, ela que é o templo perfeitíssimo da Santíssima Trindade, ela que agradou a Deus por completo, nos ajude a rejeitar as tentações, a vencê-las a cada dia, e quando cairmos, tenhamos a coragem, com a sua mão materna, tenhamos a coragem de sempre levantar, nos confessar e lutar para manter esse estado de graça durante a nossa vida e perceber essa grandiosa presença que está dentro de nós, já que somos templos, assim como ela é o grande templo da Santíssima Trindade, todos nós também somos o templo da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.